Recentemente, a OpenAI fez o lançamento do GPT-4o, ou de Omni, ou seja, você pode utilizar entradas de texto, vídeo e imagem para que ele possa fazer suas interações. Mas uma pergunta principal surgiu: qual é a diferença entre o GPT-4o e o GPT-4 mais tradicional, que inclusive é muito bem pago pelos seus usuários? Até o momento em que eu faço esse vídeo, são $20 por mês para que você tenha acesso ao GPT-4, enquanto o GPT-4o está disponível gratuitamente. O intuito deste vídeo é fazer um tira-teima, um jogo rápido com 5 prompts aqui entre o GPT-4 e o GPT-4o. Vamos ver quem sai melhor. Ao final do vídeo, você faz o seu julgamento. Qual foi melhor, o GPT-4 ou o 4o? Enquanto você vê este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e seguir este canal. Frequentemente, eu trago informações sobre gerenciamento de projetos e inteligência artificial. Já estou com a tela do ChatGPT aberto, então vamos para o primeiro prompt utilizando o GPT-4 versão paga. O primeiro teste é relacionado a resumir artigos. Estes modelos LLM são muito bons com textos e principalmente quando você precisa gerar textos ou resumir um texto. Então vamos fazer o primeiro teste aqui utilizando este prompt. Forneça 2 resumos desse artigo. O primeiro resumo deve ter de 2 a 3 frases e o segundo resumo deve ter de 5 a 6 frases, incluindo mais detalhes. Eu poderia pegar qualquer texto. Eu entrei aqui no site do PMI, o Project Management Institute, com a versão do Brasil. Eu vou simplesmente copiar esse texto e jogar lá no ChatGPT. Veja só, selecionei tudo aqui e colei aqui embaixo. Vamos ver o que ele me diz. Este é o resultado do GPT-4. O resumo curto que o Project Management Institute, PMI, é a principal organização global que capacita profissionais e agentes de mudança em gerenciamento de projetos. E depois ele deu um resumo um pouco mais detalhado, contando um pouco mais sobre a história do PMI. Foi legal o texto, interessante. Vamos ver como seria este mesmo prompt, mas utilizando o GPT-4o. E você não precisa redigitar o seu prompt, basta aqui embaixo, nessa estrelinha, você clicar e escolher o outro modelo. No caso, eu vou escolher o GPT-4o para que nós possamos fazer o teste. Ao clicar aqui, ele já gerou os 2 resumos, o primeiro mais curto, que conta um pouco sobre a principal associação global dedicada ao gerenciamento de projetos, inclusive já coloca até a data de fundação. No resumo 2, no qual eu pedi um pouquinho mais de detalhe, me pareceu o texto um pouco mais fluido. O Project Management Institute, PMI, é uma organização global fundada em 1969 que apoia milhões de profissionais de projetos e agentes de mudança ao redor do mundo. E aí ele continua. Caso você queira olhar a primeira versão e a segunda e poder comparar, aqui na parte de baixo você tem a setinha, onde você pode navegar entre a primeira resposta dado pelo modelo GPT-4 tradicional e agora pelo GPT-4o. Escreva suas percepções. Na minha percepção, o texto do GPT-4o me pareceu um pouquinho mais fluido, me pareceu um pouquinho melhor. Bora para o segundo teste. Nesse caso, eu vou pedir para ele fazer um resumo de um produto e principalmente que ele acesse a internet para verificar as informações desse produto. No caso aqui, escreva uma descrição curta e contundente do produto presente neste site. E aqui eu coloquei o site da AGPP, a Academia Gestão de Projetos e Produtos, que tem como intuito ajudar as pessoas que querem trabalhar nesta área ou querem migrar para a área de gestão de projetos. Tem uma aula gratuita lá, eu vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo. Vamos ver o que o GPT-4 consegue me trazer de informações sobre o curso da AGPP. GPT-4 disse que a Academia Gestão de Projetos e Produtos oferece um programa de treinamento intensivo projetado para equipar profissionais com as habilidades essenciais em gerenciamento de projetos e desenvolvimento de produtos. Interessante. Vamos testar um mesmo modelo mais curto, voltado para o marketing aqui, enfatizando o principal benefício para as empresas. Este foi o meu prompt, só que agora utilizando o GPT-4o. Mais uma vez, venho aqui, mudo de modelo e aguardo a resposta. Veja, eu pedi no prompt para que ele enfatize o principal benefício e principalmente que seja adequado para um site ou material de marketing. Neste caso, o GPT-4o, ele coloca sobre transforme a maneira como a sua empresa gerencia projetos e desenvolve produtos com a GPP. Este curso digital inovador oferece ferramentas práticas e estratégias testadas para otimizar processos, aumentar a eficiência e garantir a entrega de produtos. Exatamente isso. E eu achei a resposta bem mais atualizada para o marketing, ou seja, como se fosse um pitch aqui
para mostrar o que é o produto de fato. Na minha percepção, o GPT-4o de novo se saiu melhor. Agora vamos testar o multimodal, vamos testar as imagens. Para isso, eu preciso subir aqui uma imagem para que ele interprete. E para escolher a imagem, eu poderia escolher qualquer coisa aqui. Eu vou escolher uma imagem que seja um gráfico para que ele possa interpretar e entender o que mostra exatamente este gráfico. Eu escolhi este aqui. Este está presente no site oficial da OpenAI referente ao GPT-4o, onde ele mostra o comparativo entre os diferentes modelos, no caso aqui entre o GPT-4 Turbo, o normal, o Claude 3, o Gemini Pro, enfim, todos os outros modelos, e ele traz o resultado dos benchmarks, dos testes realizados. E aqui o GPT-4o, ele supera todos os outros modelos, exceto em um último modelo aqui, nesse DROP aqui, que ele acaba não batendo, mas chegando muito perto de todos os outros. Eu já mencionei que questão de benchmark é um outro assunto. É preciso entender um pouco como é realizado esse teste, quais são de fato os fatores e as variáveis. Mas o meu ponto aqui não é discutir o resultado em si, eu só quero saber se o GPT-4 e o GPT-4o, o que eles me dizem a respeito do gráfico. Então, primeiro o GPT-4, coloquei a imagem, salvei a imagem aqui, copiei e colei, analise essa imagem e explique-me em que formato de tabela e o que está acontecendo. Então veja que ele interpreta a imagem, ele me diz o que é a imagem, o que está em cada um dos eixos, ele interpreta os números também. Eu fiz mais ou menos aqui um teste meio aleatório com alguns números e todos ele acertou, não bati todos os números efetivamente, e dá uma descrição das métricas sobre o que seria cada um daqueles testes. Foi isso o que ele acabou me mostrando como resposta. Inclusive, ele mesmo chega à conclusão de que os resultados mostram que o modelo GPT-4o geralmente apresenta desempenho superior nas métricas avaliadas em comparação com outras versões e modelos. Agora, vamos ver o que o GPT-4o diz sobre exatamente a mesma figura. E veja que interessante. O GPT-4o, ele fala que a extração de texto da imagem não foi totalmente precisa. No entanto, com base no gráfico, posso descrever a avaliação de texto em formato de tabela. E ele colocou aqui no formato de tabela, e essa tabela resume a avaliação de vários modelos de IA e tal. Se precisar de uma análise mais detalhada, por favor, me avise. Ele foi bem mais simplista do que o GPT-4 no final das contas. Nesse caso, na minha percepção, pelo menos nessa imagem, neste momento que eu fiz o teste, o GPT-4 versão normal me pareceu trazer mais informações. Vamos a mais um teste agora sobre geração de imagem. Eu vou colocar um prompt para que ele gere uma imagem qualquer aqui e eu vou comparar o modelo tradicional GPT-4 e o GPT-4o. Coloquei aqui, gere uma imagem de dois robôs de IA frente a frente em uma batalha. Lembrando que tanto o prompt relacionado à imagem quanto o gráfico, você pode colocar qualquer coisa. São só exemplos mesmo para que você possa ver as funcionalidades e o comparativo entre os dois. Muito bem, esta foi a imagem gerada pelo GPT-4. Uma imagem até legal, num formato quadrado, né? Então não é um formato thumbnail do YouTube, é aquela um pouco maior. Vamos testar agora o GPT-4o com exatamente o mesmo prompt. E esta foi a imagem do GPT-4o, também no formato quadrado, não foi no formato thumbnail do YouTube, mas me pareceu aqui uma imagem um pouco mais viva do que a gerada pelo GPT-4. Então vamos dar uma olhada. Bom, coloquem aí nos comentários quais das duas imagens você preferiu, qual delas você achou mais legal, melhor. Foi só um teste aqui, você pode testar qualquer outra imagem com qualquer outra coisa. E por fim, eu quero testar se estas inteligências artificiais conseguem as informações mais relevantes, me trazer os links, ou seja, que ele me traga de fato informações baseadas em sites reais, em informações reais, e não invente nenhum tipo de palavra. Para isso, eu pedi para ele fazer uma pesquisa sobre como a inteligência artificial consegue ajudar um gerente de projetos. Então eu escrevi, como a inteligência artificial poderia potencialmente auxiliar um gerente de projetos? Identifique casos de uso específicos, benefícios potenciais e desafios. Forneça links para artigos ou relatórios relevantes. E aqui que está o ponto. Ele vai ter que buscar isso na internet e vai ter que me trazer os links relevantes. Pelo menos isso é o que eu espero. Vamos ver. Começando pelo GPT-4. E olha só a resposta aqui. Bom, primeiro o que ele contou a respeito de que a IA pode transformar significativo o campo de gerenciamento de projetos, oferecendo soluções inovadoras para aumentar eficiência, precisão e tomada de decisão.
Isso é verdade. Inclusive aqui no canal, se você se interessa por este assunto, gerenciamento de projetos e inteligência artificial, eu já fiz várias lives. Tem uma playlist só com as lives que eu fiz demonstrando como a inteligência artificial consegue ajudar você em projetos do dia a dia. Depois que você terminar esse vídeo, vai lá. Mas ele comenta sobre casos de uso específicos, como automação de tarefas rotineiras, análise de risco, otimização de recursos, enfim, eu não vou ler todos, mas eu queria que vocês olhassem a quantidade de informações que ele passa e principalmente uma coisa lá no final, os benefícios potenciais, ou seja, melhoria na precisão de estimativas, respostas rápidas, desafios, coloca aqui a complexidade e tal. E aqui que é a parte interessante, recursos adicionais. Ele comenta sobre AI and Project Management, Revolution or Risk. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Link não disponível. Um artigo que discute como a AI está mudando o campo de gerenciamento de projetos, abordando tanto as oportunidades quanto os riscos. Interessante, não achou? Pois é. Tem aqui, ó, How AI is Transforming Project Management. O link também não está disponível e ele comenta o que seria isso. Mas olha que legal, esses recursos são fictícios, pois não têm a capacidade de fornecer links reais. Para acessar estudos e artigos reais sobre o uso de IA e gerenciamento de projetos, recomendo pesquisar em bases de dados acadêmicos. Ou seja, ele mesmo fala que estes artigos que ele ofereceu, eles não existem, ou que não tem os links aqui. Então tome muito cuidado com as informações que você busca dessas inteligências artificiais. Bom, pelo menos ele admitiu isso. Vamos ver o que o GPT-4o vai me dizer sobre exatamente o mesmo prompt. GPT-4o agora. A inteligência artificial pode auxiliar os gerentes de projetos de diversas maneiras e tal. Caso de uso específico, automatização de tarefas repetitivas, análise preditiva, gestão de recursos, análise de sentimentos, assistentes virtuais. Benefícios potenciais, lista aqui 4 benefícios potenciais. Alguns desafios também, mas o que eu queria ver era isso. Link para artigos e relatórios relevantes. Ele lista 4 aqui, um da Harvard Business Review, um do Gartner, um do PMI e um do McKinsey, da consultoria McKinsey. Mas espera aí, me parece que os links existem de fato. Vamos ver se ele existe mesmo. Vamos pegar o primeiro aqui, da Harvard Business Review, sobre como a inteligência artificial vai transformar o gerenciamento de projetos. E bom, pelo menos no prompt que eu gerei, não, deu erro também. Mas olhem só, eu peguei o título que ele falou, joguei no Google e no Google eu achei o link. Talvez o link tenha mudado, alguma coisa do tipo, mas a referência existe. Inclusive, é sobre um artigo do Antônio Nieto Rodrigues e do Ricardo Vargas. São duas pessoas que eu admiro muito em gerenciamento de projetos e eles comentam sobre inteligência artificial. O artigo existe, não era aquele link, mas ele existe de verdade. O interessante aqui é que só o primeiro de fato tem o link, os demais aqui, por mais que eu passe o mouse, ele não identifica o link. Eu fiz um teste, peguei aqui sobre o PMI, esse AI Innovators aqui, procurei no Google e de fato existe. Este artigo existe, o link não é aquele que ele me mostrou, na verdade nem tem link ali, mas de fato o artigo existe. Bom, a intenção desse vídeo foi mostrar um comparativo entre o GPT-4 e o GPT-4o. Na minha percepção, o GPT-4o está disponível para todos e além de mais rápido, ele consegue te responder com mais precisão, o texto melhor. Na minha percepção, realmente foi uma evolução da OpenAI neste modelo. Agora, o que fica em dúvida é, quem paga o GPT-4, o que vai ter a mais? Será que vai ter lançamento do GPT-5 exclusivo para quem está pagando o GPT-4? Porque se o pessoal está pagando, normalmente deveria ter uma coisa melhor, não é mesmo? Mas deixem aí nos comentários o que você achou deste tipo de teste, deste tipo de comparativo. Se você quer que eu compare outras inteligências artificiais, se você gostou desse tipo de vídeo, deixem nos comentários. Aproveite, já deixa seu like e siga esse canal. Frequentemente eu trago informações sobre gerenciamento de projetos e inteligência artificial. E para isso, deixei também aqui mais 2 vídeos relacionados ao assunto. Escolhe aí. Aliás, veja os 2.